Jornada de campo, delegação do INAC constata condições nos centros de acolhimento de menores em Luanda. Angotic 2025, maior evento tecnológico do país, veio hoje no seu segundo dia. Cada avião da Air India, primeiro-ministro, encontra-se com um único sobrevivente. O chefe de Estado angolano endereçou condolências às autoridades indianas. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde Angola, bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. Veio hoje no seu segundo dia a edição 2025 do Angotic. O evento decorre sob o lema 50 anos a comunicar, modernizar e a desenvolver Angola e celebrar os 50 anos de independência nacional. Em direto encontra-se a nossa colega Fernanda Gonga, que tem mais detalhes sobre o que está acontecendo nesse exato momento no Angotic. Vamos ao encontro da nossa colega Fernanda. Boa tarde. É consigo agora. Saudações a Dilson Garcia e também a toda a audiência da Rede Girassol. Segundo dia do Angotic, edição 2025. Hoje o dia está a ser marcado por várias apresentações, sessões também de palestras, troca de experiências, e o balanço que nos chegou neste segundo dia é a participação de mais de 5.000 visitantes. Estamos aqui neste palco em que se reúnem várias empresas. O que nós estamos aqui a observar, por exemplo, nesta sessão, nesta mesa redonda, é uma atividade em que as startups apresentam as suas ideias, os seus negócios, discutem sobre as soluções das suas iniciativas maioritariamente tecnológicas aqui e apresentam aquilo que são as soluções. Aqui neste espaço também a tenda principal é também o local em que as startups encontram possíveis financiadores de acordo então aquilo que elas apresentam como ideias de negócios, e também neste espaço elas podem entrar em contato com entidades do Estado que ajudam as empresas desde o princípio da criação da ideia, a legalização, a inscrição no guichê único da empresa, a certificação no INAPEM e também um possível financiamento caso a ideia vá interessar algum financiador. Tem aqui várias startups, são um total de 150 startups aqui no pavilhão principal onde decorre o Angotic 2025, por sinal a quinta edição aqui numa das unidades hoteleiras da província de Luanda. Nesta altura nós vamos agora ouvir alguns criadores, alguns desenvolvedores de startups que têm as suas ideias, que também fazem a exposição dos seus produtos, dos seus negócios. Vamos aqui a conversar com um criador. Muito boa tarde, por favor diga-nos o nome, está em direto para Hoje Notícias da TV Girassol. Ok, muito boa tarde, sou Noé Mulonde, representante da startup Causa Efeito Sistemas Integrados de Ensino de Robótica. O que é que a sua startup traz como solução? A nossa startup traz como solução um sistema integrado de robótica baseado nas aplicações industriais para o ensino. Ou seja, é um sistema totalmente desenvolvido tendo em conta as tecnologias que existem dentro das indústrias, mais personalizadas para o ensino. Ou seja, permitindo que por intermédio de atividades práticas dentro das instituições, os estudantes estejam mais próximos da realidade industrial das instituições. Ok, obrigado. Uma ideia angolana também de um angolano, uma solução integrada à automação, à robótica que traz aqui para o Angotic. Vamos ouvir mais um desenvolvedor, um criador. Muito boa tarde. Olhando para as nossas câmaras, está em direto para Hoje Notícias. Qual é o nome e qual é a startup que traz para o Angotic? Amadeu Manuel Kimwanga. Amadeu Manuel Kimwanga é o meu nome e eu estou a representar a startup Yabadu. O que é que a startup faz? A Yabadu é uma empresa cujo objetivo é impulsionar a venda de domínios a nível nacional.
O que é que vocês esperam? O que é que vocês procuram aqui no Angotic? Que tipo de oportunidades? Aumentar ainda mais o nosso público-alvo, que são todas e qualquer empresa que necessitam de expandir o seu negócio. Muito obrigada. Mais um desenvolvedor. Vamos ouvir mais um. É um dos que nós ouvimos. Vamos ouvir mais um. É muito boa tarde. Diga-nos o nome. Está em direto para Hoje Notícias TV Girassol. E qual é a startup ou a instituição que representa? Boa tarde. Eu sou o Silva Muzembe, diretor executivo da empresa Varandas B. Nós trouxemos aqui um aplicativo Handicap. Handicap é um aplicativo que apresenta estatísticas desportivas e, aproveitando a ocasião daquilo que tem sido a crescente demanda das apostas, há muitos usuários que não têm muita informação de como fazer ou elaborar a sua aposta. E o nosso aplicativo ela apresenta prognósticos, demos dicas de apostas e demos no seu todo estatísticas e acompanhamento de jogos em direito. Que oportunidades é que procura aqui no Angotic? Pronto, nós viemos aqui primeiro para fazermos o lançamento do nosso aplicativo e aproveitamos o Angotic para lançarmos e as pessoas conhecerem o nosso aplicativo e poderem baixar e usarem a nossa plataforma. Muito obrigada. Aqui também um desenvolvedor, são ideias angolanas, são angolanos a trazer várias ideias sobre os seus aplicativos, sobre as suas iniciativas, maioritariamente tecnológicas, aqui onde um total de 150 startups estão a fazer a exposição dos seus negócios. Lembrar, Adilson Garcia, dessas 150 startups, apenas 3 vão ser premiadas. E essas 3 que tiverem a elegibilidade dos investidores, um prémio que vai vir diretamente do Ministério das Telecomunicações, mas além disso também outras instituições vão premiar, como são as que estão a assistir os pitches, que são as apresentações das ideias de negócios. Caso interessa, as startups então vão ser premiadas. Repetindo, são ideias de angolanos, ideias de negócios inovadores, não só produtos como também serviços. Hoje é o segundo dia, mais de 5.000 visitantes, um total de 150 startups aqui, várias empresas e 3 empresas estrangeiras aqui no Angotic. É o balanço que nós conseguimos fazer e vamos continuar a acompanhar tudo o que está a acontecer à volta deste segundo dia. Amanhã vai ser o fecho do Angotic 2025, quinta edição. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. A edição de 2025 do Angotic vai destacar o contributo das instituições públicas e privadas no processo de transformação digital do país, no quadro dos 50 anos de independência nacional. No evento que decorre sob o lema 50 anos a comunicar, a modernizar e a desenvolver Angola, diversas empresas apresentaram soluções tecnológicas que, segundo os seus representantes, demonstram a capacidade de adaptação e resposta aos desafios do contexto angolano, envolvidos 50 anos de independência. A empresa interbancária de serviços EMIS apontou a evolução dos sistemas de pagamento como um reflexo da crescente digitalização dos serviços financeiros no país. Nesses 50 anos nós fizemos várias coisas. Fomos nós que tivemos a ajudar a primeira bancarização forçada dos ordenados da função pública. Foi por causa da rede multicaixa que depois o Estado sentiu-se confortável para forçar os funcionários públicos a bancarizarem as suas contas bancárias. Fomos nós que depois, muito recentemente, na pandemia, tivemos um contributo muito importante com o lançamento do Multicaixa Express. Angola tem registrado um crescimento significativo nos serviços de mobilidade urbana, com o uso das tecnologias de informação. Antes da Yango entrar, não haviam assim muitas soluções como a da Yango. Quando a Yango entrou, permitiu que os cidadãos conseguissem ter acesso a uma viagem em menos de 10 minutos em qualquer parte de Luanda. E isso tem um impacto significativo na produtividade. A inserção de carros elétricos no mercado nacional marca os primeiros passos rumo a alternativas energéticas mais sustentáveis. Passados 50 anos da nossa independência, o que acontece é que nós olhamos para o nosso país e se olharmos à volta aqui na Angotic, nós vemos a acompanhar a Sistec grandes marcas de nível mundial que estão a investir em Angola porque estão criadas as condições tecnológicas. Trouxemos sempre a primeira coisa e exemplo disso, nos dias que correm,
é realmente o nosso carregador elétrico que trazemos e que estamos a implementar, um carregador que permite carregar carros elétricos rapidamente. No setor público, a Polícia Nacional destacou a criação do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, como um exemplo da aplicação das TICs no combate à criminalidade. A polícia hoje faz usos de drones, quer ao nível dos bombeiros, quer ao nível até de patrulhamento. Portanto, hoje é um imperativo, como dizia, essa adequação, esse crescimento da polícia, porque a própria demanda da criminalidade, e hoje, falando de crime, estamos a falar do novo perfil do criminoso, e aqui estamos a olhar por cybercrime. Hoje o criminoso, ao nível sobretudo do cybercrime, hoje tem um perfil, é um engenheiro. Por sua vez, a presidente do Conselho Executivo da MS Telecom, subsidiária da Sonangol, afirmou que a empresa tem acompanhado o ritmo de desenvolvimento tecnológico do país. Destacou os avanços no acesso à internet e nas soluções de conectividade para instituições públicas e privadas. A MS Telecom dos 50 anos, a MS Telecom tem 25, mas nós tivemos na base para a expansão daquilo que é os serviços de telecomunicações de muitas operadoras. As pessoas não sabem, mas uma das principais operadoras do mercado, ao expandir-se para outras províncias e municípios recônditos, quem levou a transmissão e transmissão satélite muitas das vezes era a MS Telecom. Então nós nos sentimos de facto orgulhosos de fazer parte dessa história do país. Angola tem expandido a sua conectividade com infraestruturas digitais que integram o país ao ecossistema tecnológico africano. O Grupo Paratos apresentou o seu contributo na expansão desses serviços. Inauguramos ontem na Zona Econômica Especial o teleporto de satélite de baixa órbita que permitirão a partir de agora servir a Angola e os países limítrofes, conectividade de satélite de banda larga e de muito baixa latência, em alguns aspectos até equivalente à latência da fibra óptica. Os 50 anos de independência em Angola é marcado por várias mudanças e também transformações sociais nos mais variados setores, sobretudo no setor da comunicação social, que foi enfrentando várias mudanças e também evoluções, como nós conseguimos observar neste pequeno museu que está aqui a ser exibido. Por exemplo, temos aqui uma TV que faz parte das primeiras a serem usadas para se assistir os programas anteriormente veiculados. Essa televisão era ou transmitia em preto e branco e também estava integrado com o sistema de cassete. O fórum, que decorre até o dia 14, reúne especialistas nacionais e internacionais para debater temas como conectividade, inteligência artificial, cibersegurança e inovação digital, num contexto em que se celebra meio século de independência nacional. O Serviço Nacional de Contratação Pública suspendeu 51 empresas privadas que vão ficar durante 3 anos impedidas de prestar serviços ao Estado por incumprimento às obrigações contratuais na execução de projetos públicos. Entre os incumprimentos constam casos de empresas que receberam dinheiro e que a execução física não corresponde aos pagamentos feitos pelo Estado. Algumas agiram de má-fé, entre outros, desrespeito à lei da contratação. Por isso, o Serviço Nacional de Contratação Pública suspendeu 51 empresas. Esta medida consta entre os maiores desafios que a instituição tem para resgatar o sentido de compromisso das empresas, como referiu o diretor-geral Osvaldo Ngoloimwe. Para assegurar aqui o nível de cumprimento da legislação, foi a criação da lista das empresas impedidas de contratar com o Estado. Isto começou em 2019 e, a esta altura, temos uma lista que conta com 51 empresas impedidas e outros processos a serem analisados em sede de incumprimentos contratuais. Isso também é para resgatarmos o sentido de compromisso e responsabilidade quando se celebra contratos com o Estado. O responsável, que falava à imprensa à margem da sessão de esclarecimento para jornalistas sobre contratação pública, destacou que desde 2024 até a data, a instituição registrou um volume de 4,3 mil contratos públicos. Temos registrado 4.389 procedimentos adatados em 2024. Normalmente nós fizemos o nosso balanço anual e, pese embora termos os nossos boletins informativos mensais, esta é a informação que se pode passar ao mercado e se olharmos para o nosso relatório, nós conseguimos perceber que há mais entidades públicas contratantes a abrirem o procedimento e temos a certeza, se olharmos para o percentual que o Orçamento Geral do Estado de 2025 traz, que é maior em relação a 2024,
e pelo volume de unidades orçamentais que também temos em 2025, vamos ter mais procedimentos em 2025 e 2024. Em relação à contratação simplificada, Osvaldo Ngoloimwe defendeu que tem respaldo na lei e justifica que boa parte não passa dos 18 milhões de kwanzas. De acordo com o relatório anual da contratação pública, o RAC para 2024, ainda continuamos a assistir a alguma predominância do procedimento de contratação simplificada por uma razão muito forte, né? É que boa parte dos procedimentos e dos contratos têm um valor inferior a 18 milhões de kwanzas. Então é o bolo e é a maior parte dos procedimentos que foram desencadeados pelas entidades públicas contratantes no exercício econômico de 2024. O investigador econômico Fernandes Joanda foi um dos oradores no encontro. Realça que o Estado deve intervir no mercado, definindo critérios para a contratação dos serviços públicos. Olhamos para os números da contratação pública e vemos que isto dá um certo poder do Estado de influenciar esses mesmos produtores. Então, a mensagem que nós procuramos passar aqui é que isso não pode ficar pelo livre-arbítrio do mercado. O Estado tem que intervir e a forma do Estado intervir é colocar critérios de sustentabilidade na contratação pública. O Serviço Nacional de Contratação Pública aconselha as empresas a respeitarem os contratos públicos, afirmando que não podem ver estes benefícios como mecanismos de defraudar o Estado. Decorre neste momento, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, a 4ª Conferência Nacional Pro-Albino, com o lema exigindo os nossos direitos, proteja a nossa pele, preserve nossas vidas. Um momento de reflexão, debate e consciencialização em prol das pessoas com albinismo. Nossa colega Emília Pascoal junta-se a nós agora para mais pormenores desta atividade. Emília, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde, a vasta audiência da Rede Girassol. Avaliar o plano de pessoas com albinismo é um dos principais objetivos desta 4ª Conferência Pro-Albinismo que decorre aqui no Memorial Dr. António Agostinho Neto. Durante o discurso de abertura, a Ministra de Estado para a Área Social, Maria de Bragança, apelou à população angolana para maior inclusão das pessoas com albinismo. Acompanhe. Reconhecemos que as pessoas com albinismo ainda enfrentam uma carga significativa de estigmatização e discriminação que culmina muitas vezes na sua exclusão social. Os desafios são múltiplos e complexos, desde o acesso limitado a cuidados médicos adequados, a batalha diária contra preconceitos enraizados, até barreiras invisíveis que cerceiam oportunidades. São obstáculos que clamam por uma abordagem coerente, permanente e, acima de tudo, humana, para garantir que as pessoas com albinismo gozem de igualdade plena de oportunidades e possam viver em um ambiente seguro, acolhedor e digno. Minhas senhoras e meus senhores, distintos participantes, a necessidade de institucionalização do Dia Internacional de Consciencialização sobre o Albinismo adveio precisamente da dolorosa interiorização dessa triste realidade de exclusão social. É revelador que apenas decorreram 11 anos desde que a Assembleia Geral das Nações Unidas, em um gesto de reconhecimento e urgência, o adotou. No nosso país, as estimativas apontam, e remonta a 2023, esta estimativa, para a existência de mais de 6.800 pessoas com albinismo. Destas, cerca de 2.000 têm estado sob o acompanhamento do Sistema Nacional de Saúde. Ouvíamos a Ministra de Estado para a Área Social, Maria de Bragança. Atualmente, Angola conta com mais de 6.000 albinos. Deste número, só 2.000 têm o devido acompanhamento. A igualdade de oportunidades é um dos temas que também está a ser debatido aqui, nesta
4ª Conferência Igualdade de Emprego, Igualdade de Escolaridade e também igualdade de um dermatologista, que é o principal problema que se debatem os albinos atualmente na nossa sociedade. De momento é o que podemos avançar. Boa tarde. Emília, boa tarde, tomamos boa nota e obrigado por essa partilha também. O município de Cacoaco está a realizar consultas em diversas especialidades com entrega de fármacos, recolha de dados para emissão de bilhetes de identidade e outros serviços. A administração municipal tem ainda uma exposição de uma feira agrícola na zona do Belo Monte. O evento deve durar 3 dias. Com a duração de 3 dias, a administração do município de Cacoaco está a realizar uma feira na zona do Belo Monte com exames, consultas e entrega de fármacos de forma gratuita. Amélia Segunda, moradora do bairro, diz que foi à consulta devido à patologia que sofre e recebeu a medicação de forma grátis. A Feira da Saúde veio nos trazer grande saúde, porque eu vim fazer a consulta grátis. O medicamento que eu estava para comprar é caro na farmácia, agora consegui este medicamento grátis. Pela graça do Senhor, Deus me deu medicamento, esta hora estou me sentindo feliz. Nós não contamos que o Belo Monte agora vai chegar à saúde, chegou à saúde. Na Antena tem a saúde, aqui também, na Tenta do IFA também tem a saúde. Isso é pela graça. Eu vim aqui fazer consulta, paludismo e dor de bexiga e coluna. Não paguei nada. Vários documentos estão a ser tratados na feira, incluindo a recolha de dados para tratar o bilhete de identidade. Simão Antônio sente-se satisfeito em conseguir tratar o novo bilhete, uma vez que o anterior caducou em agosto passado. Vim aqui para tratar o bilhete de identidade, com bom sucesso, sem problema nenhum. Isso é que o povo quer. Se fosse todos os dias assim, o povo não ia reclamar. Este atendimento tem que continuar para sempre. Eu vim aqui hoje renovar esse bilhete, mas eu creio que também ainda tem outros que precisam renovar bilhetes. E para conseguir renovar, vai levar tempo. Vê só esse bilhete, caducou meio de agosto, mas só consegui renovar hoje, graças à vossa presença aqui. Esse registro tinha que estar aqui permanente para ajudar toda essa população do Belo Monte. O Soba Didi Meia diz que a iniciativa da administração é boa e foram apresentados vários problemas que o bairro apresenta ao administrador do município. Acrescentou ainda que a Feira da Saúde está a ser benéfica à população devido à carência que o povo sofre. Na administrador, eu colocou o povo do Belo Monte está a chorar muito por causa da água. Tem outra área que não tem luz, a estrada. Isso que nós estamos com ele, muita dificuldade, porque tem área que está muito escuridão, bandidagem demais. Isso que nós colocamos no administrador para melhorar esse assunto. A atividade de saúde, nós vimos, está a receber muito povo. O administrador do município de Cacoaco diz que a atividade do género de levar os serviços mais próximos aos cidadãos vão continuar nos próximos dias em outros bairros do município. Nós decidimos ensaiar um modelo de governação a nível do município de Cacoaco, que é o de levar a administração na minha banda, o que estamos aqui a fazer. No fundo é trazer os serviços essenciais básicos mais próximos às populações, como tanto os atestados da emissão do agrado familiar, o atestado de residência, os serviços como o documento, tanto ambulante do comércio, a licença do motociclo, dos senhores que andam de motorizadas, que não estão autorizados ou licenciados. Estamos também aqui a dar a oportunidade de trazer esse serviço mais próximo. Cerca de 100 pessoas são atendidas diariamente no Centro Ortopédico de Viana. A falta de equipamentos para o tratamento ainda constitui preocupação entre os profissionais do setor de fisioterapia. Estas informações foram prestadas durante a abertura das primeiras jornadas científicas de fisioterapia que tiveram início na última quinta-feira, em Luanda. A fisioterapia em Angola tem vindo a crescer e ser valorizada. No entanto, ainda existem desafios que precisam de ser ultrapassados. Angola não produz material para fisioterapia. Todo o material deve vir de fora. E quando vem de fora, encarece. Porque um colega, por exemplo, vai lá para fora, encontra um material a 5 euros, por exemplo, vai meter o transporte dele, vai meter a alimentação, a estadia.
aquilo que era 5 euros, chega aqui são 60, 90 euros. Então, para aquele que não tem bolso, ou para aquele profissional iniciante, não consegue comprar material. Independentemente do material, nós temos também as especialidades. Só agora começou-se a fazer especialização em Angola. E não temos muitas, só temos músculo-esquelética e traumato-ortopédica. A fisioterapia tem 60 ou 70 especialidades. Então, esta é outra barreira que nós temos no sentido de especializar profissionais de fisioterapia. São várias dificuldades. Primeiro, ser reintegrados na sociedade em termos de saúde. Segundo, dificuldades de especialidades. Terceiro, reconhecimento a nível profissional. São vários desafios, mas ainda assim estamos a dar o nosso melhor para que isso seja feito. Só no Centro Ortopédico de Viana, as áreas de reabilitação e fisioterapia recebem diariamente mais de 100 pacientes acometidos por diversos tipos de lesões e provenientes dos vários cantos do país. A fisioterapia no Centro Ortopédico de Viana é muito extensa. Nós atendemos não só pacientes com problemas de AVC, mas também acidentes de aviação. Também temos aquelas crianças que têm paralisia cerebral, temos aquelas crianças com hidrocefalia, com macrocefalia. Então nós temos, não só, também temos os pacientes com autismo. Sob o lema Fisioterapia do Saber ao Desenvolvimento Assistencial, a Universidade Jean Piaget realizou a abertura das primeiras jornadas científicas de fisioterapia e contou com a participação de mais de 300 participantes. É um evento marcante dentro da Faculdade de Ciências da Saúde, no curso de Fisioterapia. É a primeira jornada, esperamos que dela poderão vir outras e outras mais. Ser uma atividade científica de grande impacto, onde os estudantes e a comunidade acadêmica, e não só o mundo afora, podem ou têm a oportunidade de adquirir conhecimentos científicos para o desenvolvimento e engrandecimento da nossa área, em específica a fisioterapia. A ideia surge em juntar pessoas científicas para falar em prol da fisioterapia, seja eles profissionais, docentes ou discentes, e enaltecer a nossa profissão, a nossa carreira, que muitas das vezes é desvalorizada pela sociedade, e em si nós temos muito que fazer a nível da reabilitação. Então, conhecimento é poder, e poder partilhado é conhecimento multiplicado. Então, em prol disso, estamos a dar um melhor para a fisioterapia. Já a estudante Filomena conta como tem sido a sua experiência no setor fisioterapêutico. Agradeci pela oportunidade, que criaram, neste caso, sobre essa atividade, que de antemão me senti muito feliz, porque é a primeira e nesta atividade nós vamos ter oportunidade muitas, como já constatamos dentro do auditório. Eu gostei muito, por acaso, da iniciativa da universidade, da coordenação em particular. Sinto-me lisonjeada, que é a universidade em que eu estudo, pelo facto de ter organizado. Seguimos agora para o primeiro intervalo da edição de sexta-feira do Hoje Notícias. Voltamos logo a seguir e volte connosco também. Renovados votos de boa tarde, bem-vindo à segunda parte da edição sexta-feira do Hoje Notícias. O Presidente da República, João Lourenço, enviou na quinta-feira uma mensagem de condolências às autoridades indianas, onde expressa profunda consternação pelo trágico acidente aéreo que vitimou mais de 200 pessoas. Na mensagem, o chefe de Estado escreve e passamos a citar: tomei conhecimento com a mais profunda consternação do trágico acidente aéreo que vitimou mais de 200 de pessoas que na manhã de hoje viajava da República da Índia para o Reino Unido. Partilho com a Vossa Excelência a dor dos familiares, dos passageiros e dos tripulantes e expresso-lhe igualmente a nossa solidariedade neste momento de profunda tristeza que afeta a República da Índia e os países que pertenciam a algumas das vítimas desta tragédia. Quero aceitar, Excelência, as nossas sentidas condolências na sexta-feira e que resultou na morte de mais de 240 pessoas. Acompanhe isto também no Compacto Internacional.
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi encontrou-se hoje com o único passageiro sobrevivente do avião da Air India que caiu nesta sexta-feira em Ahmedabad, no noroeste do país, e que provocou a morte de 241 pessoas a bordo e várias em terra. O voo AI 171 da Air India, que partiu na quinta-feira de Ahmedabad para Londres, com 242 pessoas a bordo, despenhou-se após a descolagem, havendo um único passageiro que sobreviveu. De acordo com os dados mais recentes das autoridades indianas, a queda do Boeing 787 fez 268 mortos, 27 dos quais nos edifícios em que embateu antes de se incendiar. A maioria dos corpos estava carbonizada e não foi possível reconhecê-los, estando a ser efetuado testes de ADN para identificar as vítimas. Um voo da Air India na Tailândia com destino a Nova Delhi recebeu uma ameaça de bomba nesta sexta-feira e fez uma aterragem de emergência na ilha de Phuket, informaram as autoridades aeroportuárias. Os passageiros estavam a ser escoltados para fora do avião. Havia 156 passageiros no voo e todos desembarcaram em segurança. Um passageiro teria encontrado uma nota com ameaça dentro do avião. A China iniciou esta semana os primeiros testes em linha real do novo comboio de alta velocidade CR450, totalmente desenvolvido no país e projetado para atingir uma velocidade operacional de 400 km por hora. Os ensaios, com uma duração prevista de cerca de 15 dias, decorrem no troço de Wuhan, Xi'an, da recém-construída linha da província central de Hubei, considerada adequada para validar o desempenho técnico sem interferir no tráfego ferroviário regular. Agora, a página desportiva. Os Palancas Negras estão a 90 minutos de decidir a presença na final da Taça COSAFA 2025, que se disputa na África do Sul. O adversário dos Palancas Negras nesta sexta-feira é o Madagascar. O duelo entre a seleção angolana e a seleção malgache a se disputar nesta sexta-feira, às 15 horas no Toyota Stadium, na África do Sul, será uma partida com histórias diferentes, mas o mesmo objetivo: jogar para chegar à final. Angola vai à partida com o histórico de ter já disputado 5 finais. Isto significa que os angolanos já venceram pelo menos 5 meias finais e vão tentar a sexta nesta sexta-feira de superstições no calendário romano por ser considerada sexta-feira do azar. Ao passo que o Madagascar procurará a primeira final nestes 24 anos de Taça COSAFA, prova disputada desde 1997. Os malgaches não participaram nas edições da Taça COSAFA de 2011, 2012, 2014 e ainda em 2020. Angola vai ao 4º jogo desta edição da competição, sabendo que não será um simples duelo, pois pode ou não valer uma final para o nosso país. Ainda assim, o técnico da Seleção Nacional, Pedro Gonçalves, mostrou-se otimista num resultado que passa por garantir a sexta presença na final da Taça COSAFA. Julgo, ao sair daqui, que temos o nosso leque de opções ainda mais abrangente, com jogadores com experiências competitivas elevadas. Cimentámos um conjunto de comportamentos, ficámos alerta para outros, dos quais até aqui não temos vindo a ser tão eficazes. E, portanto, a minha expectativa para este 4º jogo da competição é que consigamos dar resposta positiva, mais conscientes daquilo que são as nossas potencialidades, mais conhecedores daquilo que é o ambiente competitivo. O defesa dos Palancas Negras, de 31 anos de idade, Jonathan Boatu, sublinhou que o balneário nacional está coeso para lutar pelo passe à final de mais uma edição da Taça COSAFA. Claro, desde o início do torneio era ganhar o torneio, então amanhã da mesma forma vamos entrar para ganhar, com aquela vontade de vencer para ir na final. Recordo que Angola terminou de forma invicta a primeira fase desta competição da África Austral. Madagascar já venceu Angola por 1-0 na edição da Taça COSAFA referente a 2008, realizada similarmente na África do Sul. Agora sobre o Nacional de Hóquei em Patins, a Académica de Luanda e o DV Sport definem o campeonato da prova neste sábado, às 18 horas, no pavilhão principal da Cidadela Desportiva.
Continua renhida as partidas da final do Nacional de Hóquei em Patins. Prova disto foi o que aconteceu no quarto duelo entre os ambos conjuntos. A Académica, por exemplo, sabia que em caso de derrota perderia o campeonato e a vitória forçaria o jogo 5 e último. Os pupilos de Alberto Domingos entraram com vontade de resolver o jogo, não dando vários espaços de manobra à formação do Devespor. Foram 6 bolas contra apenas 2 do adversário. Com este resultado, a formação da Académica de Luanda e o Devespor chegam ao jogo 5 com 2 vitórias cada, mas apenas um levantará o troféu da edição número 47 do Nacional da modalidade. Um duelo agendado para este sábado às 18 horas no pavilhão principal da Cidadela. O mundo esportivo, o presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Muniz Silva, garantiu que os pré-convocados da seleção masculina de basquetebol serão conhecidos em breve. A faltarem pouco menos de 2 meses para o arranque da 31ª edição do Campeonato Africano de Basquetebol, que o nosso país vai acolher de 12 a 24 de agosto, nas províncias de Luanda e Namibe, até aqui não se conhecem os pré-convocados de Pepe Claros para a Operação Resgate, do título que foge ao nosso país há 12 anos. O presidente da Federação Angolana de Basquete, Muniz Silva, garantiu que os convocados das seleções nacionais em masculinos e em femininos serão conhecidos na próxima semana. O número 1 da FAB não adiantou um dia preciso. Acho que na próxima semana saem as convocatórias das 2 seleções. Com o recém-terminado Campeonato Nacional Sênior Feminino de Basquetebol, que consagrou o Sporting de Luanda campeão nacional, Muniz Silva fala em balanço positivo da época 2024-2025 da Liga Azul. O balanço é bastante positivo. Nós conseguimos trabalhar com os clubes, estar a criar um embrião que no futuro os clubes é que vão tomar conta da própria liga. Nós estamos a criar um embrião, as bases, estamos a fazer competição em construção civil, as sapatas. E os clubes, quando assumirem, já terão as bases. Mas já continuamos a trazer empresas e acreditamos que as condições das 2 competições vão continuar a melhorar. Recordo que o Sporting de Luanda conquistou o título inédito de campeão nacional sênior feminino de basquetebol ao derrotar o 1º de agosto no 3º jogo da final a melhor de 5 por 93-88. Cerca de 5 toneladas de lixo foram recolhidas da Serra da Leba por turistas nacionais e estrangeiros que participaram da 2ª edição do Festival Internacional de Escalada. A maioria dos resíduos estava acumulada no local há vários anos, principalmente em zonas de difícil acesso. A maioria dos resíduos estava acumulada no local há vários anos, principalmente em zonas de difícil acesso. Os turistas destacam a importância da ação para a preservação do ambiente num dos pontos mais visitados do país. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita, há muito lixo neste planeta e quantas mais mãos pudermos juntar para recolhê-lo é mais bonito. Temos alguns colegas que desceram lá embaixo, que puderam recolher os lixos que estão lá nas profundezas das rochas. E esse é o nosso contributo que a gente está aqui para dar. Meritória, acho que devia haver mais por outras partes, a nível principalmente da preservação da natureza e das zonas belas que o vosso estado tem, nomeadamente esta. O turista norte-americano Nathan Garden destaca a participação dos escaladores profissionais na campanha, dadas as dificuldades de acesso. Somos nós aqui que temos a capacidade e os treinos para deixar nas cordas e fazer este tipo de limpeza. Mas é melhor se tem um princípio e o lixo não fica aqui, mas fica sempre lá nos bidões. A recolha de lixo foi realizada em parceria com a administração municipal de Ampata e contou igualmente com a participação de populares residentes nos arredores da Serra da Leba. Uma avaliação ótima. Nós, portanto, digamos que esses escaladores experientes com essa participação e também aproveitando o ponto turístico daqui do Mirador da Leba. A 2ª edição do Festival Internacional de Escalada da Leba, que conta com a participação de 80 turistas, entre nacionais e estrangeiros, encerra no próximo domingo.
Mais um intervalo no Hoje Notícias. Continue atento à nossa programação e daqui a pouco vem a terceira parte com a atualidade informativa que só acontece aqui no Hoje Notícias. É um curto intervalo. Volte connosco também. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias, edição de sexta-feira. A Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, a ANIESA, realiza uma ação expensiva de caráter extraordinário sobre a comercialização de produtos proibidos por lei. O nosso colega Mandela Silva acompanha a jornada e vai partilhar connosco mais informações sobre o que está a acontecer. Mandela, boa tarde. É consigo. Boa tarde e um boa tarde extensivo ao vasto auditório da rede Girassol. De facto, estamos na província do Bengo, onde a ANIESA apreendeu então uma empresa que se dedica à venda e comercialização de cigarros com sabores, que está proibido segundo o decreto 151/22 de 19 de março. Mas para mais informações sobre o assunto, nós vamos então à conversa com o chefe de inspeção e fiscalização da ANIESA, Adérito Mendes. Muito boa tarde. Quantas toneladas foram então apreendidas destes cigarros proibidos segundo o decreto? Bem, são 11.319 caixas, não é? E estamos aqui em Catete, na província do Icolibengo, onde a ANIESA procedeu à apreensão desta quantidade de cigarros com sabores, que são proibidos à luz do Decreto Executivo 151/22 de 11 de março, que proíbe a produção, comercialização e importação de cigarros com aditivos que possam facilitar o consumo de menores, né? Menores, estamos a falar de crianças menores de 18 anos que com esta adição de sabores no cigarro há uma atração para o consumo, e a ANIESA tem estado vigilante, não é? Porque também tem estado a receber denúncia de várias empresas que no passado importavam cigarros com sabores, e tem estado a verificar que há aqui uma concorrência desleal por parte desta empresa, no sentido de importar cigarros proibidos, não é? E desta feita, a ANIESA, em colaboração com a AGT, não é? Redobraram a vigilância e podemos então, desde 27 de fevereiro, proceder à apreensão destas quantidades que hoje estamos a concluir, no caso, os 7 contentores de cigarros com sabores. Qual é a origem então do produto? Bem, esse produto tem como origem o Vietnã, apesar de ser uma marca alemã, não é? Ela tem a origem o Vietnã. Qual será a sanção para os prevaricadores? Bem, a ANIESA tem uma área específica que vai determinar de avaliar a condição financeira da empresa, não é? E de todos os contornos inerentes da coima, não é? E, por sua vez, também, nestes casos de produtos proibidos, o fim último é a sua inutilização. Muito obrigado, inspetor da fiscalização da ANIESA, Adérito Mendes, que falava então sobre esta atividade que está a decorrer aqui na província do Icolibengo, que é a apreensão de uma empresa que se dedica à venda de cigarros com sabores. Para mais informações sobre o assunto, caro ouvinte e telespectador, vão então poder acompanhar esta matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Mandela, e obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. O Grupo Nacional de Acompanhamento às Organizações Internacionais esteve reunido com as Nações Unidas. O encontro serviu para a apresentação dos projetos em curso, onde o órgão manifestou as principais necessidades e áreas em que a Assembleia pode ajudar a materializar as ações. A organização pretende concretizar os projetos em carteira com mais recursos humanos e financeiros. Atingir o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável continua a ser a meta da Organização das Nações Unidas em Angola.
No encontro com o grupo de acompanhamento às organizações internacionais do Parlamento angolano, as preocupações nortearam a reunião entre as partes, com um propósito único de levar soluções concretas às populações do país. No capítulo da saúde, o item número 3 na lista das ODS, o reforço dos níveis de vacinação para menores de idade, o aumento de medicamentos e até a cólera foram evidenciados. Uma endemia cujos esforços têm sido feitos para reduzir o número de vítimas e eliminar a doença. Vários desafios nos foram lançados, haverá uma lei que chegará em breve às nossas mãos, e só para mostrar que o nosso trabalho como deputados tem este lado também de promoção internacional do que está a ser feito pelas organizações internacionais para impactar a vida dos cidadãos. Então nós temos que exprimir a vontade do povo na Assembleia Nacional e também exercer o poder legislativo, ou seja, legislar de forma prática, de forma concreta, para que a lei tenha impacto na vida das pessoas. A segurança alimentar esteve também sob a mesa. E a preocupação é que se cumpra com as recomendações estabelecidas, que tratam não só da segurança alimentar, mas também nutricional, para que Angola não esteja diferente de outros países. Quanto aos 90 milhões de dólares para financiar a pesca artesanal e aquicultura, ficou esclarecido como vai funcionar. Os 90 milhões de dólares que vão financiar a atividade de pesca artesanal e aquicultura vêm do FIDA e a pedido do governo da Angola e vão ser atribuídos para o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos para a implementação desta atividade nos próximos 5 anos nas 5 províncias, que são Bengo, Malange, Kwanza Norte, Uíge e Bié. Esta é uma atividade que vai ajudar os pescadores artesanais e também aqueles que desenvolvem atividades de aquicultura a terem acesso a recursos para trabalhar em toda a cadeia de valor, desde a produção até a comercialização e processamento. A organização internacional é formada por 193 países que se reúnem voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial. A reestruturação dos fundos públicos esteve em debate na Assembleia Nacional. O plano executivo visa garantir a utilização mais eficaz dos recursos e também motivar e incentivar que os fundos se retroalimentem e busquem formas de autossustento. A ideia foi partilhada pela Ministra das Finanças durante a discussão do diploma na especialidade. A responsável da pasta das Finanças assegurou também que o instrumento jurídico alivia as injeções constantes de capital por parte do Tesouro Nacional. A proposta de lei resulta da necessidade de se definir, no âmbito da reforma do Estado, um novo quadro jurídico-regulatório dos fundos públicos, concebidos com entes que atuam essencialmente na lógica de investimento e do mercado, tendo em vista a necessidade de assegurar a autossustentabilidade financeira dos mesmos e das suas atribuições. A proposta de lei visa definir o quadro orientador nos casos em que os fundos podem ser fundos conta, geridos por uma instituição financeira, e os casos em que são fundos personalizados, de modo que a matriz orientadora é definida através dessa proposta de lei que foi hoje discutida na especialidade. Muitas contribuições das senhoras e dos senhores deputados, acolhidas quase que na íntegra, e acreditamos que quando tivermos a oportunidade de ter a votação final global desta proposta de diploma, terminaremos com uma proposta que é bastante consensual. O passo a seguir à votação final global e à aprovação é trabalhar num período de tempo razoável para assegurar que os fundos, tal como eles se apresentam, se alinhem àquilo que está definido nessa proposta de lei, cabendo numa das duas categorias, ou fundos conta ou fundos personalizados. Muito provavelmente veremos a fusão de alguns, o surgimento de outros. Os fundos públicos assumem caráter transversal e são criados nos vetores de deslização macrofiscal, capitalizados para rentabilização mediante a realização de investimentos de caráter estratégico, poupança e estabilização macrofiscal de caráter social e assistencial, capitalizados para complementar a prestação de apoio e financiamento de iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias, comunidades, cultura, turismo, entre outros, podendo ser recapitalizados
e de infraestruturas, capitalizadas para rentabilização e financiamento de projetos de infraestruturas. Os interesses de dinamização da atividade econômica, de apoio social, de estabilidade macroeconômica, de endereçar os diferentes desafios que temos, sejam considerados ou endereçados por canais complementares àquela que é a execução do Orçamento Geral do Estado. De modo que saímos daqui com a sensação de dever cumprido por hoje e voltaremos quando for a altura de observarmos a votação final global deste diploma. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.